Esse vídeo diretamente de Sydney, na Austrália, e eu vou falar para vocês, como nômade, quanto tempo eu acho que a gente deve ficar nos lugares, né? Uma semana, um mês, 3 meses, um ano, né? Como funciona isso? Como eu decido essas coisas claro, fica de sugestão para vocês também decidirem como vocês vão fazer, né? Que eu tenho experiência há muitos anos, né, de nômade digital viajando, então eu chego a algumas conclusões que talvez façam sentido para vocês também. Então, basicamente, se você vai para algum país que você não tem visto, né? Se você é brasileiro, só tem passaporte brasileiro, provavelmente você só pode ficar 3 meses na maioria dos lugares, alguns lugares um mês, alguns lugares 2 meses. Mas a maioria 3 meses. Então, com visto de turista, né? Obviamente, então é isso que a gente pode ficar em determinados países. Alguns você consegue estender para mais 3 meses. Então, isso isso vai depender do quanto você gosta do lugar e que você quer ficar mais nesse lugar. Então, levando em conta que a gente só tem 3 meses, eu geralmente planejo tudo até 3 meses ou menos, depende de várias coisas. Uma coisa que eu vou falar para vocês quem trabalha em horário do Brasil, quando vai para a Ásia, por exemplo, vai ter que trocar o horário, vai ter que trabalhar de madrugada. Tem gente que consegue fazer isso por muito tempo. Tem gente que não, eu acho que é uma coisa bem complicada, não é muito saudável fazer isso. Então, talvez, se você não é muito acostumado ou você sabe que isso não é bom a longo prazo, às vezes é melhor ficar menos tempo nos países para curtir um pouquinho de cada e já ir embora, né? Não ficar 3 meses num lugar, 3 meses no outro e somar um ano na Ásia, por exemplo, né? Às vezes é melhor você fazer 3 meses na Ásia e ficar um tico em cada lugar só para conhecer mesmo, porque realmente ficar nesse horário, no fuso horário, trabalhando de madrugada é um pouco mais pesado. Eu tenho horário flexível, então isso não me atrapalha. Então por isso que depende do seu trabalho, depende de muitas coisas. Mas eu vou trazer tudo aqui para vocês analisarem. Se você tem horário flexível, isso não é um problema. Tem países que eu fico menos tempo. Por quê? Principalmente quando eu não conheço o país. Já fiz de ficar mais tempo, um mês já sem conhecer, mas hoje eu tenho um pouquinho mais de receio. Porque se o lugar é meio boring, assim, é meio entediante, ou você não gosta muito, aí, pô, é um mês ali, você já comprou tudo, você já pagou tudo, né? Claro que em últimos casos você pode mudar, né? Mas aí você pensa no dinheiro gasto, você pensa, não, eu espero, né? Então, isso vai depender. O que eu fiz agora que foi uma loucura, e eu tô arrependida, mas não tô. Não é que eu tô arrependida, mas assim, eu fiz uma loucura. Por quê? A questão de você fazer muito rápido vai te deixar cansado, vai te deixar mais ansioso. Porque, não, mesmo que você não tenha ansiedade, tá? Eu tenho, mas mesmo assim, porque é muita coisa para decidir. Cada vez que você vai para um país, você tem todo um negócio para decidir. Você vai decidir o lugar que você vai ficar, você vai decidir o voo que você vai pegar, né? Ou como você vai chegar lá. Quando você chegar no aeroporto, você tem que decidir como que você vai sair do aeroporto, porque tem lugares que é muito caro pegar táxi. Você vai chegar de madrugada, vai pegar táxi, vai pagar uma fortuna de táxi. Sabe? Então tudo eu tento calcular tudo de forma menos prejudicial e que vai ter menos perrengue para mim. Então é melhor escolher um voo que vai chegar de manhã ou de tarde, não um voo que vai chegar a 1 hora da manhã. Às vezes não tem possibilidade, não consegue fugir, né? E aí, se você vai sair à noite do lugar, você vai ter que... A sua hospedagem é até de manhã. E então, o que você vai ficar fazendo de manhã até a noite? Paga mais uma hospedagem para descansar ou vai ficar ali no aeroporto esperando o dia inteiro? Sabe? Então, para mim é tudo assim... Eu tento fazer as coisas mais leves possíveis. Então, se eu vou ficar até a noite esperando um voo à noite, eu geralmente pego mais um dia de hospedagem no lugar. Então, tudo isso é muito friamente calculado, então assim, é muita coisa. Acaba que você cansa, é desgastante. E aí, se você tá movimentando muito, você tá tendo que fazer isso toda hora. Então, enquanto tu tá num lugar que tu podia estar curtindo, tu vai estar decidindo as próximas passagens, o próximo lugar. E são coisas que eu demoro horas para decidir. Porque eu vejo reviews, eu comparo bem, eu comparo ok, esse dia é melhor o preço, então eu vou ter que ver se o voo é melhor esse dia também. Então é desgastante por estar pensando toda hora nessas coisas de como vai fazer tintim por tintim, né? E daí documentação, tem que tirar visto para esse lugar, não sei o quê. Então,
além desse estresse, né, de muita coisa para fazer, e você fazer tudo muito correndo, você chega num lugar, aí eu tenho que visitar isso, tenho que visitar aquilo, tenho que visitar... Você ainda precisa trabalhar. Então tem que ter a hora de trabalho. Então, pouco tempo, tipo uma semana, é corrido. É corrido, você faz as coisas mais ou menos, não mais ou menos, né? Eu faço as coisas bem feitas, mas assim eu poderia estar fazendo mais. E eu também acabo ficando mais ansiosa, tipo, ai meu Deus, por exemplo, agora eu estava decidindo o que eu vou fazer essa semana. E de acordo com o sol também, né? Porque aqui, né, eu queria ir para as praias, né? Eu vim pra praia que estava chovendo até agora, mas abriu, quer dizer, abriu nada, né? Parou de chover só. Então, assim, daí esse dia eu vou pra lá, esse dia eu vou pra cá, mas esse dia eu tenho que ajeitar a mala pra viajar. E a minha mala é um Tetris, eu viajo com uma mala pequena pra 1 ano, então eu tenho que fazer todo um Tetris pra caber exatamente tudo que eu quero. Que isso demora horas, às vezes dias, eu faço um pouquinho por dia, né? Mas ela já tá meio organizada, porque o difícil é quando sai do Brasil, né? Pra fazer isso. Mas agora que ela já tá mais ou menos feita, não vai demorar tanto, mas umas horinhas vai. E aí ainda tem isso de limpar a casa. Por exemplo, eu tô fazendo house sitting, cuidando de um gatinho. Daí eu fico com hospedagem grátis. E aí eu tenho que limpar a casa e tal. Então, assim, é todo um negócio pra você fazer rápido. Eu não gosto de fazer as coisas rápidas. Por causa disso. É um pouco estressante. E você não se dedica a tantas coisas. Eu tenho vários projetos, várias coisas que eu quero trabalhar, mas eu tive que deixar de lado. E por que eu fiz essa correria? Agora eu tô numa correria que foi assim, ó. 1 semana na Nova Zelândia, 2 semanas em Sydney, mas eu não consigo ficar no mesmo lugar, então 1 semana num lugar, 1 semana do outro. Isso também já me atrasa a vida. Depois eu vou pra China e vai ficar eu vou ficar 1 semana numa cidade, 1 semana em outra e 3 dias em outra. Então isso aí, péssimo pra mim. Mas por que eu fiz isso? Eu evito, tá? Mas, por quê? Eu não queria ficar muito tempo na Nova Zelândia mesmo, era só pra ir lá nos Hobbits lá e dar um bizu. Sydney, eu queria ficar mais tempo, sim, mas acabou que não dando certo, né? E fiquei com essa troca de hospedagem. Só que assim, todos esses países, tanto Nova Zelândia, Austrália e China, são países que eu não conheço. Então são países que poderia ter a possibilidade de eu chegar e não gostar. Não gostar também tudo é experiência, né? Odiar é difícil, né? Mas, por exemplo, eu fiquei 6 dias em Auckland, na Nova Zelândia. Se eu tivesse pegado 1 mês lá, eu ia ficar louca, porque eu achei super assim, tipo, 3 dias é suficiente, sabe? Então, se eu ficasse 1 mês, eu ia trabalhar muito, porque eu não ia ter muita coisa pra fazer, não ia, né? Então, eu queria conhecer primeiro os lugares, né? Senão, eu já planejava 1 mês, 2 meses. E, claro, outra coisa muito importante, o preço. São países que são mais caros. Não a China, tá? A China é bem mais barata, dá pra ficar muito mais tempo na China. Mas assim, Sydney, né? Austrália, é mais carinha. Então, tem que ser bem avaliada, porque o meu plano A era ficar em hostel. Se eu não conseguisse outro lugar, né? E hostel, pra você ficar muito tempo também, é um inferno, né? Pra você que trabalha, você que quer uma rotina e tal. Não é muito confortável, né? Então, para 3, 4 dias eu fico em hostel. Fiquei 6 dias lá na Nova Zelândia em hostel. Mas eu peguei férias também. Então, isso vai depender também do valor do lugar e as condições do lugar. Se é hostel, eu não fico 1 mês. Pode ter certeza que eu não vou ficar 1 mês em um hostel. Agora, se é um Airbnb e tal, eu vou poder cozinhar e tal, aí já muda. Se é um lugar que eu possa pagar tranquilamente, aí já muda, aí fico mais tempo. Então, tudo isso vai interferir na tua decisão. Você conhece o lugar ou não? Você consegue pagar o lugar ou não? É muito caro para você ou não? Qual vai ser esse lugar? Confortável ou não? Qual é o seu trabalho? Fuso horário? Tem fuso horário ou não? Né? Então, isso influencia muito. Por exemplo, na Coreia, eu posso ficar mais tempo, porque eu gosto muito de lá, eu sei que eu vou adorar, né? É sempre pouco tempo, o tempo que eu passo lá. E eu fico num quartinho que é super barato, que eu consigo pagar tranquilamente e é confortável, né? Então, eu decido tudo dessa forma, geralmente, calculando todas essas coisas. E aí eu tô nessa coisa meio estressada, porque é muita coisa pra fazer em pouco tempo e aqui tem muita coisa pra visitar em Sydney. Então, assim, não vai dar pra fazer tudo que eu queria, infelizmente, até porque o tempo também não tá colaborando muito.
Mas é pouco tempo e eu tenho que dividir com o trabalho e resolver mala e essas coisas, e mudança e tal, né? Aí também você vai conhecer o seu cansaço, o seu nível de cansaço também. Eu sou uma pessoa cansada. Então eu preciso, cada vez que eu mudo de país, cada vez que eu pego um voo muito longo, ou até quando eu venho do Brasil para a Ásia, eu tenho o jet lag, né? Eu fico dias meio doente. Então eu demoro, cada vez que eu tenho uma noite mal dormida ou pego esses voos longos, eu demoro uns 2, 3 dias para voltar ao normal. Então, e também no dia a dia eu não sou uma pessoa que, eu turisto de manhã, de tarde, de noite, eu não consigo. Ou é de manhã, ou de tarde, ou de noite. Eu não tenho energia para ficar assim. Então, eu preciso fazer as coisas mais lerdas para poder, hoje eu vou visitar isso, amanhã eu vou visitar aquilo, não dá para sair visitando tudo de manhã, de tarde, de noite. Mas é uma coisa minha. Então vocês têm que entender o cansaço de vocês, quão energéticos vocês são para aguentar o tranco da correria. Até algumas pessoas falam, eu não aguentaria viajar assim, é muito corrido. Achando que é como turista, mas se você quer mais paz, viaja devagar. O nômade, ele tem essa escolha. O nômade pode ficar 3 meses numa cidade só, tranquilamente, faz a rotina, vai para sua academia, cozinha, conhece os lugares com calma e depois vai 3 meses para outro lugar. Então dá pra gente fazer isso de forma muito devagar, né? Eu prefiro pelo menos 1 mês num lugar só. Mas aí, como eu disse pra vocês, essa hora eu fiz loucura por vários motivos, né? Ainda, para quem quer ficar mais tempo em um lugar, mais de 3 meses, em alguns lugares vocês conseguem estender o visto de turista. Mas também tem outra solução que só alguns países que tem, que é o visto de nômade digital. Que é um visto que você pode ficar 1 ano, 6 meses, 1 ano, ou às vezes, dependendo do país, até 5 anos. Ou você pode estender e tal. Só que você tem que comprovar uma quantidade de renda e você tem que ter essa vontade de, eu quero ficar aqui bastante tempo, né? E até agora eu não achei nenhum país que eu queira ficar muito tempo. Na verdade, esse aqui sim. Esse aqui, a Austrália mexeu com o meu coraçãozinho, né? Sydney mexeu com o meu coraçãozinho. Até pensei que eu queria ficar mais tempo aqui, mas realmente pra mim não tem possibilidade. Aqui não existe visto de nômade digital. E mesmo se existisse, eles iam exigir muito mais do que o meu salário mensal. Então, não daria. Até falhou a voz, né? You could stand for your gimbal. Então, muitas pessoas falam, na verdade, que não aguentaria esse tipo de vida por muito tempo, porque precisa de uma rotina, porque precisa se alimentar bem, porque precisa de academia. E você pode fazer isso, é uma decisão totalmente tua. Claro que se você escolher um país caro, que você não consegue ficar muito tempo, não consegue pagar uma academia, mas é uma opção tua, você escolheu o lugar caro, você escolheu aquela situação. Se você quer criar uma rotina, se você quer fazer tudo, escolhe um lugar que você consiga pagar tranquilamente, que você consiga ficar mais tempo, que você consiga um Airbnb bom para você cozinhar, para você realmente criar uma rotina. E aí você fica 3 meses ou tenta estender para mais. Então, assim, é tudo questão de escolha, né? Eu escolhi fazer essa coisa louca agora, sabendo que ia ser cansativo, mas agora que eu tô no momento, eu tô pensando realmente, né? Tá cansativo, eu fiz essa loucura. Mas é uma coisa que você tem que fazer consciente quando você é nômade, né? Você escolher os lugares de forma que você, vou ter tempo de 3 dias para me organizar o lugar, entender como é que funciona, né? Aí depois você começa a entrar na rotina, aí faz academia, faz seu exercíciozinho, conhece um restaurante aqui, conhece um restaurante lá, dá uma volta aqui, dá uma volta lá, enquanto isso trabalhando. Então, é uma coisa que você vai escolher, você que vai decidir como que você vai fazer. E então, se você quiser a rotina, fica mais tempo no lugar, né? Pronto. Então, não é uma coisa que você precisa fazer correndo. Eu não ia aguentar esse tipo de vida porque eu preciso de rotina. Quem tem problema com esse tipo, que para desse tipo de vida porque não tem rotina, não está fazendo certo, né? Então você pode estar nas suas mãos o jeito que você vai fazer isso, rápido ou devagar. A maioria acho que até começa meio rápido, porque tem a gana de, quero conhecer o mundo, vou ficar aqui, vou ficar lá, vou conhecer. E depois você vai entendendo que calma, né? Assim não dá, né? É cansativo e tal, e é bom a gente ter a nossa rotininha. Então hoje eu tenho minha rotina em geral. Aqui eu fiquei 2 semanas em Sydney, mas eu já fui 2 vezes no Pilates. Só 2 vezes porque o primeiro me destruiu. E eu fiquei com muita dor, né? Atacou, lipedema e tudo. Mas eu sei que eu tô caminhando bastante aqui também, então
a gente vai tentando equilibrar ali e aqui, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o nosso corpo, de acordo com nossa saúde, de acordo com o nosso trabalho, de acordo com o dinheiro que a gente ganha. Então, é isso. Espero que esteja claro, né, que você vai decidir a velocidade e a sua rotina. Então, se vocês tiverem comentários, dúvidas ou até alguma sugestão de que país fica mais tempo, que país fica menos tempo, de acordo com a minha experiência, que obviamente pode ser diferente, mas se vocês quiserem essas sugestões, comentem aí. E não esqueça de me seguir para acompanhar mais dicas sobre a vida nômade, como trabalhar para empresas de fora e viagens e lugares.